Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores aulas de estratégia que existem, uma história de como vencer contra todas as probabilidades. É a história de Débora. E o que a gente vai ver aqui é como, num cenário que parecia impossível, a fé radical, se transforma no ativo mais poderoso de todos. Olha só esse número, 900. É com isso que o desafio começa. O que é isso? 900 carros de ferro. Era a vantagem tecnológica esmagadora do inimigo. Pensa bem, numa época em que o poder era medido pela força militar, isso era praticamente invencível. E foi essa força que manteve uma nação inteira oprimida por 20 anos. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. De um lado, a gente tem a força opressora. Tecnologia de ponta, 20 anos de domínio total, uma confiança militar que parecia inabalável. E do outro lado, um povo sem exército nenhum, oprimido com medo, e a única coisa que eles tinham na mão era uma promessa de Deus. O desequilíbrio era absurdo, né? Claramente a solução não ia ser convencional. E aí é que fica a grande pergunta, ao centro de toda essa análise, né? Como é que numa era dominada pelo ferro, pela força bruta, algo tão intangível como a fé pode se tornar a arma definitiva? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bem, a resposta para essa pergunta não veio de um general, de um estrategista militar. Veio de um lugar completamente diferente. A solução para essa crise toda não estava no campo de batalha, estava na conexão direta com o divino. E a líder que Deus levanta nesse momento não é um general, é Débora, uma profetisa. E olha que interessante o título dela, Mãe em Israel. Isso é importantíssimo, não é comandante em Israel, é mãe. Isso não fala de comando militar, fala de cuidado, de proteção, de guiar com uma autoridade que vem do espírito, do amor. Mas, então, de onde vinha o poder dela? A gente chama isso de liderança ungida. Pensa só, a autoridade de Débora não vinha de um diploma da academia militar, nem de pertencer a uma família real. Vinha de uma conexão tão íntima com Deus que as direções que ela recebia eram certeiras. A unção era, de fato, a sua maior competência. É por isso que as pessoas a procuravam, é por isso que a liderança dela funcionava. Ela não estava falando por si mesma, sabe? A autoridade dela vinha direto dessa comunhão com Deus. E é exatamente essa unção que tem o poder de quebrar o jugo, de destruir os ciclos de opressão. Ok, agora vamos para o campo de batalha. Mas entenda bem, isso aqui não é só uma luta entre dois exércitos. É muito mais. É um choque de mundos, de filosofias. De um lado, a arrogância humana, a confiança total na força material. Do outro, a dependência radical no poder de Deus. É o ferro contra a água. E o plano divino é fascinante. O primeiro passo não é uma tática de guerra, é um teste de obediência. Reúna 10.000 homens no Monte Tabor. Simples assim. Aí entra a fragilidade humana, né? Baraque hesita. Ele diz: só vou se você for comigo. E a resposta de Débora é genial. Em vez de criticar, ela dá cobertura espiritual. Ela fala: eu vou com você. Ela entendeu que a presença dela, a unção dela, era o que ia dar a coragem que o time precisava. E é aqui que o jogo vira completamente. É um momento exato em que a tecnologia, a arrogância do inimigo, bate de frente com uma intervenção da natureza, uma intervenção orquestrada por Deus. O cenário da batalha está prestes a mudar, e muito. Presta atenção nisso. Não foi o exército que derrotou os carros de ferro, foi a chuva. Uma tempestade torrencial, sobrenatural. No momento certo, o céu desabou, o rio Kizon transbordou e o campo de batalha virou um lamaçal gigante. E aqueles 900 carros de ferro, a maior força, o maior orgulho do inimigo, ficaram atolados. A maior arma deles se transformou na sua própria âncora, no seu maior peso. E para fechar com chave de ouro e cumprir a profecia de Débora, o golpe de misericórdia não veio de um soldado no campo de batalha. Veio de Jael, uma mulher dentro de uma tenda. Isso mostra um princípio poderoso, né? Deus adora usar as pessoas mais improváveis nos lugares mais inesperados para finalizar o trabalho. E para garantir que toda a glória seja só dele. Bom, depois de uma vitória dessas, tão espetacular, fica a pergunta: qual foi o resultado a longo prazo? E aqui a gente pode até usar um termo moderno, o famoso ROI. O retorno sobre o investimento. Porque um ato de fé como esse, ele não acaba quando a batalha termina. E o retorno é este número aqui, 40. 40 anos. É isso mesmo, 40 anos de paz.
Depois de 20 anos de opressão, de medo, um único ato de obediência radical garantiu 4 décadas de segurança, de prosperidade para uma nação inteira. Vamos analisar esse ROI mais de perto. O custo, o investimento, foi o quê? Obediência imediata e risco. O retorno é imediato, o fim da opressão, a vitória rápida. Mas o verdadeiro tesouro, o ativo de longo prazo, foram esses 40 anos de paz. Isso dá mais de 14 mil dias de segurança e prosperidade. Fica claro que a obediência não é um gasto, é o investimento mais rentável que alguém pode fazer. E o ponto principal é esse. O resultado não foi só uma vitória militar, foi muito mais, foi liberdade total. O fim daquele fardo pesado da opressão que sufocava o povo. A obediência trouxe uma restauração por completo. No fim das contas, a estratégia de Débora não é só uma história do passado, né? Ela deixa uma pergunta pra gente hoje: quais são os nossos carros de ferro modernos? Diante desses desafios que parecem gigantescos, que tipo de colheita, que tipo de legado duradouro a gente poderia gerar se tivéssemos a coragem de agir com esse mesmo nível de fé e obediência radical? A resposta? Bem, a resposta pode mudar tudo.